Agora vamos lá, gente. A gente vai conversar sobre antecipação de precatórios. O que é isso, Clau? Calma, a gente vai entender. A gente vai mostrar como essa é uma prática cada vez mais comum entre aqueles que possuem o direito de receber um valor em atraso do governo, tá? Se você não sabe, precatório é uma dívida que a justiça mandou o governo pagar. Por exemplo, você entrou com um processo contra o governo porque a sua casa foi desapropriada, porque resolveram fazer uma obra, construíram ali uma ponte. Aí o governo foi condenado a pagar uma indenização. Quem vai nos esclarecer sobre essa antecipação é o advogado Fúvio Rebouças. Doutor Fúvio, seja bem-vindo, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Obrigada por estar aqui. Prazer em recebê-lo. Prazer é nosso em recebê-lo. Obrigado. E poder falar sobre esse assunto, que é um assunto, principalmente hoje, que a gente está vendo aí, a grana tá curta, né? Tem gente que tem dinheiro para receber e não sabe o que fazer. Sem dúvida. Bom, primeiro, parabéns pelo conhecimento. Não é todo mundo que conhece esses meandros, essas definições, mas você está coberta de razão. O precatório é exatamente isso. É uma dívida que o poder público tem com empresa ou com pessoas, né? Pessoas físicas e jurídicas, e que deve pagar, em princípio, né? Mas, infelizmente, não é isso que acontece muitas vezes. A totalidade dos estados e quase a totalidade dos municípios, mais de 4 mil municípios no Brasil, não estão em dia com os pagamentos dos seus precatórios, das suas dívidas com as pessoas. Isso é sério, hein, gente? Muito sério. Aí o que a gente pode fazer? Então, existe uma solução, que é uma solução que vem ganhando espaço cada vez mais, que é da antecipação desses créditos, antecipação desses precatórios, né? E as pessoas ficavam um pouco receosas, um pouco temerosas de que essa solução não fosse uma solução segura ou que não fosse uma solução válida. E, na verdade, elas estão se convencendo cada dia mais de que é uma forma de elas receberem aqueles valores que são devidos, evidentemente dentro de algumas condições, como, por exemplo, um deságio, mas elas recebem a tempo de poderem usufruir desses valores, né? Porque não é justo, Cláudia, a gente percebe que isso afeta muitas vezes as pessoas que têm mais idade, são pessoas que têm muitas vezes uma condição de vulnerabilidade social maior, esperaram já anos na discussão processual, os processos demoram, via de regra, e esperar mais uma década ou mais ainda, São Paulo tem quase 20 anos de espera, o Estado de São Paulo, para fazer pagamento. Esperar mais todo esse tempo para receber não é justo, chega a ser desumano, né? Então as pessoas têm essa possibilidade de fazer antecipação de precatórios. E aí precisa contratar um advogado para isso? Não há necessidade de contratar um advogado. Como o precatório ele nasce de um resultado favorável de uma ação judicial, nós recomendamos que seja sempre consultado o advogado que patrocinou aquele processo, o advogado que já é de confiança das pessoas, que já tem um relacionamento com aquela pessoa, né? Sempre bom consultá-lo. Mas para a operação de antecipação de crédito, não há necessidade de consultar um advogado. É uma operação que ela é muito mais uma operação financeira do que uma operação que necessite de algum arcabouço, de alguma preparação jurídica, né? O exemplo muito simples que todos podem se conectar e se relacionar é, por exemplo, um comerciante que faz uma venda parcelada no cartão de crédito. É muito comum. Olha, divide em 3 vezes, 4 vezes no cartão. Esse comerciante, por uma necessidade de reposição de estoque, está precisando do recurso de uma forma total, integral e imediata, ele liga para a administradora de cartão de crédito e fala, olha, eu gostaria de receber a totalidade daquilo que foi a minha venda e não parcelado mês a mês. A administradora tem essa opção, ela concede essa opção para o comerciante e ele recebe, com deságio, esse valor que ele teve resultado aí da sua operação, da sua venda, né? Com os precatórios acontece exatamente a mesma coisa. É feita uma análise, verifica-se, identifica-se qual é a previsão daquele pagamento e aí cria-se um algoritmo, uma razão para que essa pessoa receba um determinado valor de forma antecipada. Isso é maravilhoso, porque assim, de alguma forma, de repente a pessoa passa a vida inteira e não recebe Sim. esse
valor, né? Infelizmente vai receber acontece. um pouco menos, mas pelo menos vai receber. Infelizmente acontece, tem toda a razão mais uma vez. Não são raros os casos de pessoas que falecem na expectativa de receberem esses valores e acabam não recebendo em vida. Fica para os seus herdeiros, é um direito que passa sobre a forma de sucessão para os herdeiros, mas não é a mesma coisa. O que existe nessa operação que nós achamos que é bastante interessante, Cláudia, é que é uma possibilidade de devolver a dignidade da escolha para aquela pessoa. Ela recebe e ela faz a destinação que ela achar por bem. Sim, com certeza. Não é uma coisa que ela vai precisar, às vezes, sofrer, esperar e muitas vezes não ter aquele crédito satisfeito. E falando em sofrer e esperar, é complicado fazer esse trâmite? Não, não é complicado. Como toda operação financeira e todas as operações hoje em dia, que muitas delas são feitas pela internet ou pelo telefone, nós temos que tomar alguns cuidados. Existem umas cautelas que são cautelas como qualquer outra negociação. Identificar uma empresa que seja uma empresa séria, que você possa confirmar, que você possa identificar, olha, existe mesmo essa empresa, qual é a reputação dela no mercado, eles estão trabalhando de forma correta ou não. Depois, tomar cuidado com a transmissão dos dados que será feita, né? Porque existe a necessidade de passar nome, existe a necessidade de passar documentação. Então, tomando as cautelas, como em qualquer outra negociação, é bastante tranquilo. Gente, mas agora, mais do que nunca, porque, olha, esses golpistas, eles evoluíram. A gente tem que tomar cuidado triplicado, Sem porque dúvida. agora eles têm todo um jeitinho. Eles até falam assim pra você, não passe sua senha do banco pra ninguém. Mas aí, num determinado momento, ele pede a sua. Mas ele já te alertou que não é pra passar pra ninguém. Aí, olha, é um negócio chocante. Preste atenção pra você não cair numa roubada dessas. E a gente está falando de precatórios, eu não há muito tempo recebi uma ligação de alguém me oferecendo uma antecipação, só que eu não tenho nada para receber do governo. Então também, cuidado em querer ser malandro e aí você pode cair num golpe também. Porque eu fiquei pensando, gente, se é uma pessoa metida malandra, ela fala, eu quero, passa os dados, transfere um dinheiro e no final das contas foi você que dançou, o governo não tinha nada para te pagar, não tem nada para te pagar, ora bolas. Acontece, né? Essas situações acontecem, tem razão. Porque tem golpe de tudo quanto é jeito. Tem, é muito perigoso, principalmente porque toda essa negociação ela é feita de forma remota hoje em dia, a pessoa não precisa nem ir até um cartório para fazer a documentação. O e-notariado, que é uma forma de cartório à distância, ele funciona, ele é muito eficaz, mas abre essa possibilidade da pessoa ser vítima de uma armação. Então, cautela é primordial em todas as situações. Muito bem. Doutor Fúvio Rebouças, tem alguma consideração final para a gente terminar, fechar esse assunto? Não, só nos colocarmos à disposição aqui, se alguém tiver interesse em fazer esse tipo de transação, de operação, estamos à disposição. Jequitiba Investimentos. Jequitibá Investimentos. Jequitibá Investimentos, mas não tem o Como árvore. acento, né? Não tem. Jequitibá. Não tem o acento, por isso que eu falei. Jequitiba Investimentos, mas é Jequitibá Investimentos lá no Instagram, tá? Jequitibá Investimentos. Você entra lá e aí qualquer dúvida você vai estar bem assessorado, bem assessorada. Obrigado. Muito obrigada. Imagina. Uma ótima tarde, uma ótima semana e até a próxima oportunidade. Para nós, muito obrigado.